Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Gente, eu vou gravar com esse microfone na mão, espero que vocês não se incomodem. É porque quando eu prendo ele aqui na roupa, eu sinto que o meu cabelo fica balançando, né? Pegando nele, eu fico me mexendo. E aí ele fica fazendo uns barulhinhos. E eu segurando ele aqui, aí a partinha dele aqui fica mais livre, eu acho que não faz barulho nenhum. E eu estou acostumando agora a gravar com microfone e tal. Tô querendo trocar de microfone também, comprar um que tem uma bolinha que prende aqui, sabe? Mas esse aqui foi o maridão que deu, né? Então tem que honrar o maridão e usar o microfone que ele deu por um tempo aí. E agradecer, né, gente? Gente, no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória de vida, né? E como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje, gente, eu quero contar pra vocês que eu nunca tive menstruação. Sim, gente, eu tenho 36 anos, em abril eu vou fazer 37 anos e eu nunca tive menstruação. Vocês conhecem alguém assim, gente? Não sei, porque isso é uma coisa que as meninas que não têm menstruação, elas não saem contando pra todo mundo, né? Elas não contam, elas escondem. Então, mas e você? Já aconteceu isso com você? Você é assim como eu? Eu vou contar no começo para vocês entenderem a minha história. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu fiz uma cirurgia de hérnia na virilha. Quando terminou a cirurgia, o médico disse para minha mãe que quando eu crescesse, talvez eu não poderia ter filho. Tudo bem, minha mãe me levou para casa, eu tive uma infância, gente, super tranquila. O meu pesadelo começou quando eu fiz 14 anos de idade, que a minha menstruação não desceu. A minha mãe me levou no ginecologista do SUS e lá, gente, eu fiz um ultrassom e constava na ultrassom que eu não tinha útero. Mas como assim não tem útero? A minha mãe lembrou da cirurgia que eu fiz quando eu era criança e ela pensou, será que o médico arrancou o útero dela? E aí, gente, foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. O médico arrancou o meu útero. Gente, quando a minha mãe me trouxe pra casa, depois da cirurgia, ela acabou contando para as irmãs dela, contando para a família. E isso foi uma coisa que toda a família sabia. E eu acabei que sendo desprezada pela minha família por causa da minha situação. Quando eu via as minhas primas tendo a menstruação dela, as minhas irmãs tendo a menstruação delas, e eu não tive minha menstruação. E eu ficava apenas olhando, e aquilo para mim tocava o meu coração, aquilo para mim entristecia. Eu era humilhada pela minha própria irmã dentro da minha casa. E humilhava, falava que eu ia ter menstruação. E aí, gente, minha mãe levou novamente no médico para fazer outros exames e sempre dava que eu não tinha útero. Mas os médicos, eles não sabiam explicar. Por que que eu não tenho útero? Por quê? O que aconteceu? Eles não sabiam explicar, eles apenas falavam, você não tem útero, você não pode ter filhos. Era somente isso que eu escutava. E aí, gente, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha internet para pesquisar. Eu não conhecia ninguém como eu. O meu avô falava que eu ia ficar louca, porque lá no norte, as mulheres, se acontecesse de alguma mulher não ter menstruação, elas ficariam loucas. Então eu achava que eu ia ficar louca. Não sabia, não tinha uma noção. E aí, gente, eu passei muitos anos da minha vida tentando entender o que aconteceu comigo, sabe? Tentando o quê, por quê? Eu não sabia. Passei boa parte da minha vida sem saber, sem entender, com depressão, me achando a única mulher da face da Terra, sim. Até o ano de 2021, gente. No ano de 2021, eu resolvi refazer os meus exames. Meu esposo trabalhava numa firma, eu tinha convênio, então eu resolvi fazer pelo convênio. E aí, gente, eu refiz todos os meus exames. Quando chegou na hora de fazer a ultrassom, a transvaginal, gente, a médica que faz a ultrassom lá, ela ficou desesperada. Meu Deus, ela não tem útero, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Gente, desse jeito, desesperada. Aí chamou a amiga dela, vem ver, fulana, vem ver, ela não tem útero, meu Deus, desesperada, gente, desesperada. E eu saí da sala do hospital, da Transar, desesperada, sabe? Desesperada, amor, ela falou que eu não tenho útero, desesperada, gente. E aí, gente, vim pra casa muito triste, muito triste. Mas eu, gente, tenho promessa de gerar. Nesse dia, estava tendo um culto no lar. E de lá, do hospital, eu e meu marido foi pro culto no lar. E no carro, eu fui muito triste, fui chorando. E quando chegou lá no culto do lar, estava tocando aquela música assim. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar.
Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Eu tava de olho fechado cantando esse louvor, gente. Foi quando uma irmã me abraçou e ela falou assim: por que você duvidou? Sou eu quem vou fazer na sua vida. Deus me disse. Eu tenho promessa de gerar. Mas, gente, e aí aconteceu isso. E aí, voltando aqui ao assunto, né, do não tem útero, não tem menstruação. E aí, gente, eu fiz um vídeo para um outro canal que eu tinha, descobri que eu nasci sem útero. E naquele vídeo, gente, eu fiquei chorando tanto que eu apaguei lá do outro canal, né? Mas antes de eu apagar, uma menina comentou no vídeo assim: você tem a síndrome de Mary Rokstansky. E aí eu falei assim, que é isso, síndrome de Mary Rokstansky? E aí, gente, eu fui pesquisar. Fui pesquisar, descobri uma instituição, que se chama Instituto Rock, que cuida de mulheres como eu. Existem mulheres como eu. Conheci uma psicóloga maravilhosa, Ana, e aí, gente, comecei a fazer terapia, entrei em contato, né, com a clínica e com o instituto, né, e aí eu comecei a fazer terapia, conheci outras mulheres igual a mim, que contavam histórias igualzinha a mim, sabe, gente, histórias que talvez você que tenha menstruação, você não vai entender, mas se tiver alguém aí que não tem a síndrome de Mary Rokstansky, vai entender que é quando a gente está adolescente e as amigas começam a conversar sobre menstruação, e a gente não tem o que falar, a gente não sabe o que falar. O que a gente vai falar se a gente não tem menstruação? Eu não prestava nem pra mentir, gente. A única coisa que eu falava assim, já desceu pra mim, mas eu não entendia nada disso, que é 3 dias, que é 7 dias, eu não entendia nada disso. Eu e as minhas irmãs, a gente brigava muito, então não tinha como perguntar pra elas como eram. Pra minha mãe não tinha, porque eu e minha mãe também brigava muito. Eu e minha família brigava muito, porque a minha família me humilhava por conta disso. Quando tinha uma briga aqui na família, eles falavam assim pra mim, vai fazer tratamento pra engravidar, vai, sua fica. Vai fazer tratamento pra engravidar, vai. Então, assim, a minha família me humilhava. Hoje em dia, gente, estou em paz com a minha família. Eu e minha irmã se perdoamos, minha mãe se perdoamos. Eu trato a minha mãe como uma rainha, cuido dela como uma rainha, sabe? A minha irmã também era uma princesa, a gente se dá muito bem, mas lá naquela época da adolescência a gente não se dava bem. E era muito difícil para mim. E aí, gente, eu descobri que eu tinha nascido com uma síndrome chamada Síndrome de Mary Rokstansky. Passei, gente, com uma médica que trata desse caso. Ela me explicou que eu tenho os ovários, mas eu não tenho útero, por isso que eu não tenho a menstruação. Nunca na vida eu menstruei, gente. Nunca na vida eu menstruei. Mas eu tenho meus ovários normais, tanto é que eu tenho o meu corpo feminino, normal, né? Talvez se eu não tivesse os ovários, eu seria uma mulher mais masculinizada. Mas como eu tenho ovários, então eu sou mais feminina. E é isso, gente. E foi muito difícil pra mim. Eu vivi uma fase muito difícil da minha vida. Por isso que eu falo pra vocês, assim, eu estou recomeçando tanta coisa na minha vida, sabe, gente? Eu estou com 36 anos e parece que eu tenho vivido um novo de Deus na minha vida, sabe? Eu já comecei a minha vida toda errada, querendo engravidar. Eu achava que só era feliz quem tivesse filho, quem não tivesse filho não era feliz. Então eu não me considerava feliz. Eu não me considerava feliz, eu não me considerava bonita. Devido a tudo isso, eu tinha complexos de inferioridade, então eu tinha vergonha, eu era muito tímida de ir para os lugares. E hoje em dia, Deus, ele me curou de todos esses traumas. Eu consigo falar disso, sabe? Deus, ele me curou de todos esses traumas. E eu espero, gente, que esse canal, ele seja um canal não somente para falar do meu cabelo, eu amo falar do cabelo, hidratar, cuidar. Então, é uma coisa que eu quero continuar falando, mas eu também quero compartilhar com vocês aqui a minha experiência de vida, as minhas histórias, o que eu passei. Tem muitas coisas ainda que eu quero contar para vocês, eu quero gravar vários vídeos contando para vocês a minha história. Conforme vocês tiverem curiosidade, pode deixar aí nos comentários. Vou fazendo vídeos explicando as coisas para vocês. E essa é a minha história de vida, gente. Por enquanto, é essa parte que eu vou falar para vocês, mas tem muito mais coisas para contar. E hoje em dia, gente, eu superei tudo que eu passei, graças a Deus. Ele me ajudou. Ele me curou, gente. Ele me curou de toda a depressão. Eu tinha depressão. Depressão severa mesmo. Eu tomava remédio para morrer. Eu tentava me jogar da ponte. Eu tentava me matar a todo custo. Porque eu não conseguia me sentir feliz. O dia podia estar lindo.
O dia podia estar maravilhoso, os pássaros cantando, mas eu não me sentia feliz. Era uma dor, era uma tristeza que eu sentia dentro do meu coração. E quando eu comecei a ler a Bíblia, gente, a Bíblia, o Deus da Bíblia, a palavra de Deus, eu fui curada. Deus, ele foi me curando dia após dia. E ele continua me curando. Eu tô me redescobrindo uma nova mulher. Já tô aí numa fase adulta, né? 36 anos. Gente, vocês acreditam que falaram pra mim que eu tô com uma aparência mais de mulher? Porque eu tinha uma aparência de adolescente, menininha, e que eu tô com uma aparência de mulher, gente. Ai, meu Deus. Então, gente, tô aí amadurecendo, né? Então, quero amadurecer, mas eu quero que daqui pra frente eu viva os melhores anos da minha vida. Porque eu vivi os piores anos da minha vida. Eu vivi, gente, os piores anos da minha vida. E agora eu quero viver os melhores, o novo de Deus, o melhor de Deus para minha vida. E saiba que eu não sei pelo que você está passando, eu não sei qual é a enfermidade que você tem, mas você pode ser feliz. A gente pode ser feliz, a gente é completa aos olhos do Pai. Eu não sou menos do que ninguém porque eu não tenho útero. Eu não sou menos do que ninguém porque eu não tenho filhos. Se Deus quiser fazer um milagre na minha vida, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Gente, Deus abriu um mar vermelho. Deus abriu um mar enorme. Toda vez que eu vou pra praia, eu fico olhando para aquele mar e falo, meu Deus, Deus é muito poderoso, Ele abriu um mar. Ele fez chover maná. O que é impossível para Deus? Não existe impossível. Em Lucas 1,37 está escrito, porque para Deus nada é impossível. Se Ele quiser me fazer gerar, Ele pode fazer, porque nada para Ele é impossível. Se Ele não quiser, Ele vai me fazer ser feliz todos os dias, do jeitinho que eu sou. Assim como Ele tem feito eu ser feliz todos os dias, do jeitinho que eu sou. E você também. Você pode ser feliz, do jeitinho que você é. Esse é o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho muitas mais histórias para compartilhar com vocês, histórias reais da minha vida que aconteceu comigo, mas eu vou deixar para os próximos vídeos. Um beijo e fique com Deus. Tchau!